Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal Ideias Conservadoras em 5 minutos. O que a gente quer conversar um pouquinho hoje é sobre o livro de Thomas Sowell, Fatos e Falácias da Economia. Thomas Sowell é um escritor norte-americano, filósofo e economista, um dos mais conhecidos economistas dos Estados Unidos. Uma das falácias que Thomas comenta nesse livro é a falácia chamada do soma zero, que nada mais é que uma falsa suposição de que quando houver negociação entre duas partes, ou duas pessoas, ou até mais, mas sempre em duas partes, sempre haverá uma pessoa que ganha e sempre uma pessoa que perde. Ou seja, sempre afirmam, sempre estão dizendo que em negociações comerciais, negociações econômicas, sempre haverá um perdedor. Só que isso não é verdade. O escritor ele desmente isso dizendo o seguinte: olha, as negociações, as transações econômicas, elas sempre ocorreram, estão ocorrendo e sempre vão ocorrer. Ao passo de que se houvesse nas transações econômicas sempre um perdedor, sempre um lado que tivesse o prejuízo, com o passar dos anos, com o passar do tempo, as transações não iam mais sendo realizadas. E Thomas comprova isso no livro, dizendo que as negociações, nas negociações entre duas partes, ambas sempre vão ganhar. Claro que uma tem um ganho menor e a outra tem um ganho um pouco maior. Ele comenta ainda que essa falácia ela é fortalecida por um grupo de pessoas, um grupo social, que eles têm a necessidade de colocar nesse contrato, colocar nessa negociação, uma terceira parte, que na verdade é o poder público através de uma regulamentação. E a partir do momento que esse grupo afirma que onde tem uma transação econômica entre duas pessoas sempre haverá um perdedor, ele diz que imagina com uma terceira parte, que é o governo, que é o Estado, que entra regulamentando e ainda te cobrando um tributo, uma taxa ou até mesmo uma tarifa para impor determinados termos. O Sowell, depois de desmentir essa história de soma zero, depois de quebrar essa falácia, ele cita alguns exemplos que ocorreram na Europa, se não me engano no Egito, onde o Estado, onde o governo começou a regulamentar os contratos de aluguéis, os contratos de atividade de aluguel, tabelando, começando a controlar o valor máximo do aluguel. Nisso, o valor do aluguel ficou muito atrativo e as pessoas começaram a ter muita procura. Ao invés das pessoas investirem na casa própria, comprarem uma casa, eles começaram a investir em fazer outros tipos de investimento e morar de aluguel. Só que, em contrapartida, o valor baixo dos aluguéis fez com que a taxa de retorno dos investimentos daquelas pessoas que investiam em edificações para aluguel fez com que eles não tivessem mais, os investimentos nesse tipo de edificação não fossem mais atrativos. Então, no final da história, o que aconteceu? As edificações começaram a ficar velhas, a depreciar, não houve mais investimento, aumentou o desemprego, porque as pessoas físicas também não construíam mais casas. E por fim, Thomas Sowell comenta que essas edificações velhas, que deu uma parada de investimentos com essa questão da regulamentação dos contratos, isso durou por anos e isso pode ser visto, isso pode ser notado pelos turistas quando visitarem o Egito, né? Não sou eu que estou dizendo, é o Thomas que fala isso nesse livro. Essa é uma pequena parte, pequena parte de um capítulo que está neste livro aqui do Thomas Sowell, né? Uma das falácias comentada pelo Thomas Sowell. É uma dica de leitura, se vocês gostarem, né? Depois, na verdade, deixem o seu comentário aí, dê um like e se inscrevam. Obrigado, semana que vem tem mais.